Olá, nós estamos vivenciando o mês de setembro, né? Setembro Amarelo, e há todo um movimento é, dentro do que chamamos valorização da vida, suicídio não, beleza? Tem uma palestra, uma gravação muito bacana, uma live que nós fizemos neste mesmo canal. Você pode ir lá atrás, um pouquinho lá atrás, tem mais tempo que nós fizemos. Que nós fazemos uma abordagem super bacana, aprofundada, com tanto de esclarecimentos, um tanto de conhecimentos sobre a questão do autoextermínio, com muitas informações e aprofundamentos. É muito interessante. Porque agora, neste momento, nós vamos fazer uma outra abordagem sobre a questão da subtração da vida. É esta forma deste suicídio lento e silencioso que vem acontecendo, nós todos estamos envolvidos nisso, não é? Uns mais, outros menos, que é o suicídio indireto ou inconsciente. É disso que nós vamos falar agora. Porque, na verdade, todos nós somos suicidas em potencial, sabe? Aí as pessoas me perguntam assim, ô Guigui, alguém morre antes da hora? Muitas pessoas perguntam. O que nós vamos responder? Sim, sim, a maioria desencarna antes da hora. Por quê? Porque vai malbaratando as oportunidades, vai negligenciando a saúde e muitas outras coisas que nós vamos, então, fazer uma pequena listinha aqui agora para a gente estudar sobre isso, porque eu acho que pode ser um alerta, sabe? Um bom alerta. Está assustado? Está assustada? Porque eu falei que você é um suicida em potencial? É verdade, é verdade. Quando nós negligenciamos as noites boas, né, de sono, de bons sonhos, quando nós alimentamos do que não deve, do que nós não devemos alimentar, tomamos bebidas alcoólicas e pegamos a direção de um veículo, estou só começando a listinha. É por aí, entende? É incrível como o ser humano ele desperdiça vida, desperdiçar tempo, palavras, papel, água, comida. Ok, a gente até entende mesmo que é da educação, do hábito, né, das pessoas. Agora, desperdiçar vida, pelo amor de Deus, entenderam? Por isso é que nós chamamos de suicídio inconsciente involuntário. Entenderam? Vamos pegar aqui os itens. Aliás, não. Antes de começar a falar dos itens, dos exemplos de como nós malbaratamos, negligenciamos, desperdiçamos vida, tônus vital, tonicidade vital. Vamos lembrar aqui do livro O Nosso Lar, André Luiz. Eu trouxe até uma frase aqui pequena sobre ele. Conta também no livro Nosso Lar, né, o sofrimento do André Luiz ao desencarnar, porque ele foi um suicida indireto. Sua desencarnação ocorreu, presta atenção, porque todo o aparelho gástrico do André Luiz foi destruído à custa de excesso de alimentação e bebidas alcoólicas. Você não sabia, né? Pois é. Tem mais. E a sífilis devorou-lhe as energias essenciais para a sua recuperação pós-operatória. Ele era um fumante inveterado, ele fazia muito uso de bebidas alcoólicas, ele lamentavelmente era um ser promíscuo, né? E
Aconteceu aquilo tudo. Quando ele chega lá na erraticidade, no umbral, né, que ele foi direto para as zonas umbralinas, ele quase morreu de novo. Por quê? Porque, para surpresa dele, ele foi chamado de suicida. Aqueles outros irmãos que estavam por lá apontavam e falavam: suicida, suicida, suicida. Ele: o que é isso? Eu suicida, médico na Terra? Entenderam, queridos, como é que é a questão da autossubtração da vida aos poucos, lenta e silenciosamente? É o que a gente faz. É o que todos nós fazemos. Vamos tomar atento. Ah, não, vamos tomar atento. Vamos ver. Vou fazer aqui uma listinha, nós vamos conversar sobre isso. Vamos ver em que eu estou incorrendo para encurtar, né, a minha vitalidade, o meu prazo de validade aqui na Terra, e vamos ver o que eu posso melhorar. Claro que em tudo, por tudo, nós podemos melhorar, né? Então, a questão da sexolatria, da promiscuidade, não é? Do sexo em desequilíbrio. Ah, não? Você acha que isso não traz prejuízos? Vou contar como é que a coisa funciona, como é que a banda toca. É assim. Aqueles espíritos que não têm mais corpo e que vivenciaram aqui na Terra desejos ardentes, a sexolatria mesmo, enfim, uma vida bem desregrada sexualmente falando, não pensa vocês que porque eles desencarnaram, que não continuam os desejos carnais, continuam os desejos carnais. E quem que eles vão procurar? Hã? Quem que vai ser o aparelho que eles vão usar? Através de quem eles vão satisfazer os desejos sexuais carnais, que não se extinguem com a morte. Não se extinguem com a morte. Entendeu? Você, vão te procurar. Porque você vai, através dos seus atos, dos seus desatinos, né, impensados, você vai dar nutrição para eles. Você vai ser o parasita deles. E eles vão, então, satisfazer todas as fantasias sexuais, os desejos, através de você, entendeu? E aí, o que vai acontecendo? Vai deixando resíduos deletérios no organismo da pessoa. Entenderam como é que a coisa funciona? É desse jeito, sabe? Então, é o que aconteceu com André Luiz. De tanta promiscuidade, ele adquiriu a doença venérea. Agora, o que acontece com as doenças venéreas? Elas pipocam rapidamente aqui o dedinho? Não, demora. E nesse demorar aí, vai corroendo a sua saúde, suas entranhas, vai espargindo lá dentro das suas vísceras. Entende? As bactérias proliferam ao infinito em questão de segundos. Entenderam? Por que é muito perigoso essa questão da promiscuidade, da sexolatria, né? Vamos ser mais regrados nisso aí também, né? Álcool e drogas e cigarro, fumo, todos nós sabemos, não é novidade nenhuma, não estou contando aqui nada de novo, que vai também, de certa forma, não, de todas as formas, vai prejudicando o organismo, vai corroendo, vai dilacerando, não é? Nossa, o estrago é tão grande, queridos. O estrago é tão grande. Deixa eu te contar. Passa de uma vida para outra, sabia? Tem uma pessoa do meu relacionamento que está com problemas muito sérios de pulmão e de respiração e não fuma nessa vida. Foi lá fazer os exames e deu, esqueci o nome da doença, cirrose, né? Hepática, uma coisa mais ou menos assim. O fígado compromete tudo, entendeu? Passa de uma vida para outra, sabe? Pode ser que nessa vida você não fuma, se abstém de drogas, de cigarro, de bebidas, mas nas outras você comprometeu
com esses desatinos, tanto o seu organismo, não é o físico não, que o físico vai para debaixo da terra, é o perispiritual, é o perispírito da gente que vai, captando, sabe? Essas substâncias nocivas. E uma vez do perispírito, só depois que limpar. Sabe, meus queridos, como é que o perispírito é limpo? Como que ele vai passando por uma asepsia, por uma limpeza, uma faxina, uma recomposição do mesmo? Pelas doenças, pelas enfermidades, pelo sofrimento, pelas dores. É o que a gente chama de limpeza do perispírito. Entenderam? É mais ou menos isso. Pelas doenças, pelos sofrimentos. Precisa. Nós não podemos evitar, não podemos melhorar. O que é isso? Vamos tomar atento. Algumas pessoas falam, a vida é uma só. Claro que não é. Nós temos centenas, milhares de vidas. Mas aqui, neste exato momento, nessa presente encadenação, a vida é uma só. Porque a outra será outra vida, o mesmo espírito, porém outro corpo. Então, já que é assim, já que nós estamos com essa vaga aqui, com essa oportunidade grandiosa de estarmos vivenciando, né, este poema de Deus que é a vida, este perfume de Deus que é a vida, vamos fazer o melhor, não é? Vamos ser bobo não, vamos ser espertos, fazer o melhor, viver da melhor forma possível, para que, quando chegarmos à presença do Criador, sejamos dignos de termos tido essa oportunidade, não é verdade? Então vamos lá. Nós já falamos de promiscuidade, sexolatria, que vai, né, propiciando o adiantamento da nossa viagem lá para o segundo andar. Já falamos sobre álcool. Agora deixa eu perguntar para vocês, álcool combina com direção? Você acha correto você ir no churrasco, ir numa festa, tomar lá seus drinks e depois ir dirigindo para casa? Ou então pegar uma estrada, sendo que você chapou melão? Entende? É uma irresponsabilidade. Não é só com você não, com a sua vida não, sabe? É com de todos que te rodeiam. Aquelas pessoas que você vai dar carona, que você vai levar em casa, porque você é muito gentil, né? Vai oferecer carona. Eu não aceitaria uma carona sua, sendo que você tomou todas. Mas tem gente que aceita, entendeu? É a pessoa que está num outro carro, numa bicicleta, numa moto, na rua, um pedestre, um animal, entendeu? Que está ali, ó, vai passar na sua frente. Entende? Olha a responsabilidade. Pelo amor de Deus, vamos pensar antes de fazer as coisas. É responsabilidade com a sua vida e com a vida de todos os outros. Agora não é só bebida, não. Sabe o que mais que não combina com direção? Noites de insônia. Você ficou um zumbi a madrugada inteira, sabe lá Deus por quê? Aí de manhã você vai pegar o carro. Entendeu? Você está sem a menor condição, nem de parar em pé. Aí você vai dirigir. Outra coisa que não combina com direção, ódio, raiva, ira. Você está irritado, né? Irritada, com ira no coração, com ódio, acabou de vivenciar uma tragédia pessoal, familiar, entende? Ou então, algo que te transtornou emocional e psiquicamente, espiritualmente. Você vai pegar o carro? Entendeu? Que é isso? Não faça do seu carro uma arma. A vítima pode ser você. Não é? Lembra disso? Então vamos lá. Comer e beber exageradamente. Isto também faz com que abreviemos a nossa vida. Porque o organismo não aguenta, meus queridos. O organismo não aguenta o peso de tanto alimento. E você vai que você não mastiga direito. Não mastiga direito. Engole inteiro, com pressa. Eu não sei por que tem gente que come com pressa. Parece que o mundo vai acabar. Parece que se não comer, alguém vai vir tomar o prato. Sei lá o que passa na cabeça dessas pessoas que não alimentam devagar, curtindo,
o alimento, sentindo o sabor, o aroma, sabe? O paladar, ai que delícia. Então, quando a gente come uma coisa que a gente gosta, é bom comer bem devagar, curtindo, sorvendo aquele encantamento daquele momento. É prazer. Alimentar é prazeroso, entende? Então você, imagina, porque a gente não está falando de um dia só, não. Isso tudo que nós estamos conversando aqui é um processo, assim, lembra que nós dissemos? Lento e silencioso. Vai acontecendo. Imagina, sua vida toda, todos os dias, você come depressa, né? Você bebe bebidas que você sabe que não pode beber, igual o André Luiz lá, ó. O fígado já estava pedindo socorro. Aí vai, bebida alcoólica, não é? E entende? Então, de uma forma exagerada, não, não. Ninguém merece, né? Ninguém merece. Principalmente nosso corpo, que nos carrega, nos sustenta. E Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Então ele nos criou perfeitos, lindos, saudáveis, maravilhosos, maravilhosos. Mas o que acontece? A gente vai, nós mesmos, vamos acabando com a nossa saúde. É impressionante, é impressionante. Então, paixões avassaladoras, né? Política, futebol, carros e mais um tanto de paixões aí que também te tira do seu bom nível de autocontrole emocional, entendeu? Meus queridos, presta atenção. Tudo que nos retira a nós mesmos da nossa lucidez, do nosso autocontrole emocional, tudo, do nosso autodomínio, não é bom. Nenhuma forma de apego é bom para o coração. Nada que nos turva o raciocínio lógico, nada nos faz bem. Entenderam? Nós temos que ser muito vigilantes. Presta atenção. Nós temos que ser muito vigilantes para a gente aproveitar ao máximo a bênção dessa estada aqui e agora. Entendem? Temos que ser tensões, ansiedades também, né? Estresses, tudo isso. Pessimismo, vitimismo. Agora pensa o conjunto disso. Pensa uma pessoa que é pessimista, que é ansiosa, que se faz de vítima em todas as circunstâncias. Uma pessoa que terceiriza as suas responsabilidades. Prestaram atenção nisso que eu acabei de falar? Pessoas que terceirizam as suas responsabilidades. Ela não tem noção alguma do mal que ela causa a outrem, porque sempre o outro é que é o mal. Tudo partiu do outro. Isso é terceirizar as responsabilidades, não é? Então, vitimismo, vícios. Não preciso de falar, né, meus queridos? Com os nossos vícios, nós nunca estamos sós. E pior que isso, nós estamos vivenciando um processo, uma obsessão compartilhada. Se eu estou nutrindo um vício meu, eu estou nutrindo, ao mesmo tempo, o vício destes espíritos todos que convivem comigo, se comprazem comigo, mancomunam comigo e usufruem daquele vício. Vício de drogas, por exemplo, vício de bebidas, vício de sexo, né, que nós já falamos aqui, a sexolatria. É compartilhado. Eu fico refém daqueles espíritos, que não é um só, são vários, né, que nos obsediam, nós já aprendemos isso.
Então, eu fico refém deles, mas ao mesmo tempo, eles são meus reféns também, porque eu estou nutrindo. É uma via de mão dupla, você está entendendo? Que é uma via de mão dupla? Ou você vai culpar? Você não vai culpar, né? Absolutamente. Você não vai culpar os espíritos por eles estarem te levando a vícios, a paixões avassaladoras, a irritabilidades, vitimismo, gula, não é? Não. Por quê? Nós não podemos culpá-los, nós é que os atraímos. Você está com alguma dúvida, sim, nisso que eu estou acabando de falar? Vai aqui no meu canal, Guigui Palestrante, e olha lá. Tem 4 estudos sobre isso. Sobre processos obsessivos, compartilhados. Tanto que nós somos comparsas, cúmplices, verdadeiros cúmplices dos nossos obsessores. Na realidade, nós é que os alimentamos, que os nutrimos. Entendeu? Presta atenção, fique esperto. Esperta também. Espertos. Vamos lá. Ociosidade. O que acontece? O que acontece na cabeça, né, das pessoas ociosas? Muito ociosas, preguiçosas mesmo, folgadas, não é? O que acontece? O diabo faz o quê? Tricô, ó. O diabo faz tricô. Em algumas outras cabeças, o que o diabo faz? Uma fábrica de chocolate. É verdade, é verdade. Tem pessoas que na ociosidade e na ansiedade se jogam, mergulham numa caixa, né, de chocolates, numa barra de chocolates. Não preciso nem te falar as consequências, né? Obviedades. Então, cóleras, ódios e iras também. Isso também vai fazendo com que nós introjetando, internalizando esses sentimentos tão nocivos, meus queridos, que vão lá dentro fazendo um estrago no nosso organismo tão bonito, tão perfeito, não é? Que Deus teve o maior cuidado de deixar tudo lindo lá dentro da gente, tudo funcionando, tudo bonitinho, tudo encaixadinho, tudo compacto, mas tudo funcionando lindamente. A gente vai introjetando, internalizando sentimentos de ódio, de ira, de vingança, de mágoa, né? O que é mágoa? O que é mágoa? Uma má água, uma água fétida, não é? Uma água suja, e a gente vai nutrindo, internalizando essa água, não é? Eu já falei isso que eu vou falar aqui agora, mas eu vou repetir uma frase de um dos discípulos do Freud, né? O Carl Jung. Ele diz assim, eu não gosto de falar verbo no passado, não, porque para mim esse povo todo tá aí. Claro, ninguém morre, né? O Carl, ele fala assim, a pessoa nasce original e morre cópia. É verdade, né? A gente nasce essas coisinhas mais lindas, né? Essas tchutchucas, não é verdade? E essa perfeição divina, né, que Deus nos presenteia a todos. E aí o que acontece? A gente vai ficando feio ao longo do tempo com essas coisas que a gente está contando aqui agora. A gente vai se lascando mesmo, né? Se trincando, se enfeiando. E a gente morre cópia, aquelas cópias bem mal feitas mesmo, daquelas máquinas de xerox antigas que borravam tudo, vocês lembram? Então tem mais. Vamos falar das irritabilidades, das intolerâncias e das impaciências. As pessoas que se irritam muito, se impacientam muito, e são muito intolerantes, irascíveis, coléricas, é claro que elas vão abreviando a vida delas, porque o organismo não suporta, meus queridos. Ele não suporta. Nosso organismo foi criado por amor, não é? Com saúde, saudável, não é verdade?
Aí você vai internalizando. E aqui, todos os dias, tá? Isso não é uma vez ou outra, não. Uma vez ou outra, todo mundo, de vez em quando, não é? Passa por momentos muito difíceis, desafios, né? Desafios muito difíceis. Mas nós estamos falando, meus queridos, de uma coisa sequencial a vida toda, a pessoa insuportável, né? Irritada, a pessoa estressada, não é? Aquilo, a pressão sobe, a pressão abaixa, vem tonteira, e boca seca, boca amargando, ataca o fígado, ataca a, baço, né? E magoa o baço magoado é um perigo, a pessoa começa a sentir-se muito mal, vesícula, não é? O próprio coração, o pulmão, organismo nenhum suporta a carga pesada, pesadíssima, nociva de uma pessoa que está sempre mal-humorada, sempre irritada, nervosa. Ah, não, ninguém merece, né? E vamos também fazer uma abordagem sobre o hipocondrismo. Eu trouxe um livro aqui para apresentar para vocês. Ele se chama Ideias e Ilustrações. Foi psicografado pelo nosso querido Chico e por diversos espíritos. Muito interessante esse livro. Tem um capítulo aqui, que é o capítulo 25, que fala assim, do medo. Do medo. Por falar em medo, um dia desse eu li no Moro assim, olha que interessante essa frase que eu li. Fala assim, o medo, o frio e a fome, você coloca do tamanho que você quiser. É verdade. Existe uma máxima aí no tempo das pessoas, né, da minha geração, que fala assim, a cabeça que governa o corpo. É verdade. Se é a cabeça que governa o corpo, eu vou ter um autocontrole mental tão grande que se eu vier a passar momentos de privações e de provações, de medo, de fome, de frio, eu vou ter um autocontrole, um autodomínio, minha cabeça dominando meu corpo, para isso não exacerbar, né? Pode até ser que não diminua, mas paralisa. Eu estava com um pouco de medo, vou continuar com um pouco de medo, não é? Eu estava com fome, não vai exacerbar, não vai superlativar. Mas isso eu só consigo como? Com a minha mente, que é soberana, a minha vontade, que é soberana, meu pensamento, autocontrole, autodomínio. Importantíssimo isso. Sem isso você não vence. Você não vence. Por quê? Porque a vida não é fácil, viver não é para amadores, sobreviver é para os que têm cabeça, pensante, pensamento firme, positivo, otimista, com fé em Deus, entrega para Deus, entrega, confia, entrega. Então vamos lá. O que acontece aqui? Acontece o seguinte, o moço era hipocondríaco. Então todas as doenças que alguém chegava perto dele e comentava, ele tinha. Vocês conhecem alguém assim? Conhecem? Todas as doenças ele tinha. Aí eu vou resumir rapidinho. Ele vai no médico, fica lá sentado no sofá, percebe que tem um livro de todas as doenças, procura a que ele tinha, que ele achava que ele tinha, não é? E começa a ler. Nisso, ele não percebe, dá um vento, vira a página. E quando vira a página, estava falando de uma outra doença, mas ele pensou que fosse da dele. Mas o texto estava mais ou menos assim. Então, com essa doença, a pessoa sente dor no ombro, ele, opa, eu sinto. E sente mais isso, eu sinto. E vem a óbito em pouco tempo. Ele não suportou. Foi muito pesado para ele. E ele desencarna. Isso foi todo um processo. Ele não desencarnou por causa disso, mas ele já vinha angariando para si todas as enfermidades. Todas as enfermidades. Ele já estava se sentindo mesmo um morto-vivo. E quando ele chega na erraticidade,
que o mentor fala, mas, né, você por aqui, mas ainda não estava na hora? Aí ele fala, ué, mas eu estava, sim, eu estava com a doença tal. Aí o mentor fala, não, você não estava com essa doença. Isso aconteceu porque você viveu a vida toda, não é? Cultivando enfermidades para si mesmo. Mas você ainda tinha bons tempos. Eu não vou contar quanto tempo, não. Vocês vão lá e vão ler para vocês terem uma ideia como que ele, ele adiantou, né? A vida dele aqui, antecipou e desencarnou. Então é isso que nós tínhamos para hoje, que nós temos para hoje, essa questão de nós chamarmos a nossa atenção agora. Não é ficar preocupado com o que o outro está fazendo, não. É o que cada um de nós está fazendo para que respeite, não é? Respeite o planejamento reencarnatório, o que foi designado, não é? E também respeite o corpo no qual nosso espírito habita. Vamos agradecer toda a saúde mental, física, espiritual, psíquica, não é? Que nós temos. Mas qual a forma de agradecer a Deus a bênção da vida? Valorizando o que nós temos, nos alijando de pensamentos ruins, maledicentes, de hábitos grosseiros, não é? Iguais ao que nós falamos no início, de exageros, de excessos alimentares, de bebida. E agora, relativamente a vícios, a paixões é do foro íntimo de cada um, não é? Nós sabemos que não é bom, que nós estamos malbaratando mesmo, estamos nos prejudicando profundamente mesmo, profundamente. Isso aí não tem conversa. Isso é incontestável, sabe? Incontestável, isso não tem conversa, né? Se você ainda está se dando a paixões, a desregramentos, não é? Morais e a vícios, você sabe que precisa de um reforço, de uma ajuda espiritual, médica, não é? E você sabe aonde encontrar também. E a vontade é sua, é soberana, entende? Tem o seu livre-arbítrio, que ninguém vai, é inviolável o livre-arbítrio. Então você vai ser responsável por tudo que te acontecer, não é? E é muito triste. Os maiores arrependimentos que o Chico Xavier nos diz que existem dos espíritos que desencarnam, né, antes da hora, é esse arrependimento que não tem mais como voltar. Sabe-se lá quando você vai ter uma outra vaga, aqui ou nessa terra ou em outro planeta, entendeu? Então aqui, ó, fique esperto, entendeu? Dá bobeira não, tá? Dá bobeira não. Fique esperto, porque o melhor está por vir. De hora em hora, a coisa melhora. Um beijo, fiquem com Deus, uma alegria conversar com vocês. Em breve voltaremos.